Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos livros mais impactantes do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. Este é um texto cheio de mensagens poderosas e lições profundas que continuam a ressoar nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você gosta de vídeos assim, por favor se inscreva no canal, deixe seu comentário e o seu like. Deus te abençoe. Antes de entrarmos nas riquezas do Evangelho de Marcos, é importante entender o contexto em que foi escrito. Marcos, um colaborador de Pedro, registrou as palavras e ações de Jesus por volta do ano 60-70 d.C. Sua narrativa é marcada por uma linguagem direta e foco nas ações de Jesus, refletindo a energia e urgência do ministério de Cristo. O autor do Evangelho de Marcos é conhecido como João Marcos. Seu nome hebraico era João, Yohanan, que significa Javé mostrou graça, mas, assim como muitos judeus de sua época, ele assumiu o sobrenome latino Marcos, um grande martelo, que em sua forma grega é Marcos. Por isso, ele frequentemente é designado como João Marcos. Ele é mencionado em várias passagens do Novo Testamento. Sua mãe era uma mulher chamada Maria. Pelo fato de seu pai não ser citado nenhuma vez, é possível que Maria, sua mãe, já fosse viúva na época em que ocorrem os relatos narrados no livro de Atos dos Apóstolos, e a casa dela em Jerusalém era um lugar de reunião para os primeiros cristãos. Marcos também é primo de Barnabé, um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. João Marcos era um judeu nativo de Jerusalém. Marcos é provavelmente mais conhecido por sua colaboração com o apóstolo Pedro. Ele atuou como intérprete e escriba para Pedro, registrando os ensinamentos e experiências do apóstolo em relação a Jesus Cristo. Por conta dessa relação próxima com Pedro, o Evangelho de Marcos é frequentemente considerado uma narrativa que reflete a perspectiva e o testemunho de Pedro a respeito de Jesus. Segundo tradições da igreja primitiva, Marcos teria viajado com Paulo e Barnabé em algumas de suas jornadas missionárias, mas posteriormente ele se uniu novamente a Pedro em Roma. Lá, ele teria escrito o Evangelho de Marcos para uma audiência predominantemente gentílica, fornecendo um relato conciso e impactante da vida e ministério de Jesus. A contribuição de Marcos para o cânon do Novo Testamento é inestimável. Seu evangelho é reconhecido por sua narrativa dinâmica e foco nas ações de Jesus, destacando a natureza prática e poderosa do ministério do Salvador. Após sua obra em Roma, a tradição afirma que Marcos também fundou comunidades cristãs em Alexandria, no Egito. Ele é considerado o primeiro bispo dessa cidade e é venerado como santo tanto na tradição cristã oriental quanto na ocidental. A vida de Marcos é uma testemunha poderosa da importância da colaboração e do registro fiel dos ensinamentos de Jesus. Sua dedicação em servir como instrumento para a transmissão da mensagem do Evangelho continua a inspirar e impactar gerações de cristãos ao redor do mundo. Existem muitas especulações sobre quem foi Marcos nas antigas tradições cristãs. Algumas delas o colocam como tendo sido o fundador da Igreja de Alexandria, mas não há qualquer evidência nesse sentido. Muitos estudiosos também identificam Marcos como sendo o jovem que aparece coberto apenas por um lençol na noite em que Jesus foi preso, e que ao fugir do templo, acabou deixando o lençol para trás. Marcos 14, 51 e 52. Essa sugestão tem sido reconhecida como bem provável, visto que esse episódio é narrado especialmente no Evangelho que leva seu nome. Alguns também sugerem que Marcos era o homem que carregava um cântaro de água na ocasião dos preparativos para a celebração da Páscoa. Outros propõem que talvez não tenha sido ele, mas seu pai, que na ocasião ainda estava vivo. Se essa hipótese estiver correta, então a casa em que Jesus celebrou a ceia foi a mesma casa de Maria mencionada no livro de Atos dos Apóstolos que mais tarde acolhia os crentes de Jerusalém. O Evangelho de Marcos nos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que veio para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Ele mostra Jesus em movimento, constantemente envolvido com as pessoas, curando, ensinando e transformando vidas. Ao longo do texto, vemos uma série de milagres realizados por Jesus, desde a cura de enfermos até a multiplicação dos pães e peixes.
Esses milagres não são apenas demonstrações de poder divino, mas também atos que apontam para a chegada do reino de Deus na terra. Uma das ênfases marcantes de Marcos é o chamado a discipulado radical. Ele nos convida a seguir Jesus com dedicação e compromisso, mesmo diante das dificuldades e perseguições que podem surgir. Marcos nos conduz de forma contundente até o ponto culminante da vida de Jesus, sua crucificação. Ele nos lembra do sacrifício voluntário de Cristo, que deu sua vida para redimir a humanidade e abrir o caminho para a reconciliação com Deus. O Evangelho de Marcos é uma fonte inesgotável de inspiração e ensinamento. Ele nos desafia a viver como discípulos comprometidos de Jesus e a experimentar a transformação que o seu amor e poder podem operar em nossas vidas. Que possamos nos deixar impactar por esta mensagem e seguir os passos do nosso Mestre com coragem e fé. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários suas reflexões sobre o Evangelho de Marcos e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.